Olá! Sejam bem-vindos ao canal do Departamento de Criança da Igreja Metodista Wesleyana da Primeira Região. Eu sou a tia Deise e sou da Igreja Metodista Wesleyana de Itaboraí, do distrito também de Itaboraí. E hoje eu vim aqui no momento missionário para falarmos desse menino aqui. Vou contar para vocês a história do Madugu. O Madugu é uma história real, criança. Sabiam? Hoje nós vamos conhecer essa história, que é uma história verdadeira, que aconteceu lá na Libéria. A Libéria é um país lá na África Ocidental, longe daqui. Tá ok? Vamos conhecer a história do Madugu? Então, criança, Madugu caminhava com dificuldade. Por quê? Porque ele sentia muita dor na perninha dele. Ele se apoiava numa madeira e sentia muita dor, mordia os lábios de tanta dor que ele sentia. E lá foi ele, caminhando com dificuldade. Olhou para um arbusto que tinha, que ele lembrou que a mãe falou que aquele arbusto, se ele comesse a folha, ia passar a dor. Ele foi até o arbusto, pegou, mastigou umas folhas e ficou esperando que a dor passasse. Mas nada aconteceu e ele resolveu se levantar e continuar caminhando. E foi com muita dificuldade, mas a estrada onde ele tinha que passar era muito cheia de areia, era muita dificuldade para ele, que estava sentindo tanta dor. E aí foi ele parava muitas vezes para descansar, se apoiava na madeira e foi com muita dificuldade, porque ele tinha que chegar numa casa mais distante. A casa onde tinha 2 missionários, o seu Raí e a dona Sofia. Esse casal de missionários, crianças, foi para ali para falar de Jesus naquela localidade. Missionário quer dizer que eles foram levar boas novas, boas notícias àquele povo, né? Foi falar de Jesus para aquele povo. E eles tinham um livro que Madugu tinha muita curiosidade de conhecer. Além da dor que ele sentia, que ele queria muito ficar bom da perninha dele, que estava doendo muito, e ele sabia que lá os missionários tinham um remédio para dar a eles, porque os missionários, criança, cuidavam das pessoas que estavam ali naquelas aldeias. Eles davam remédio, eles faziam curativo nas pessoas, e Madugu sabia disso. Então ele foi com muito cuidado ao encontro desses missionários. E quando ele foi chegando perto, se aproximando da casa dos missionários, a dona Sofia, que o avistou, foi ao seu encontro, mandou que ele sentasse e já foi logo cuidando da perninha dele. E ela pegou o material e foi fazer um curativo, passou o remédio, fez o curativo na perna do Madugu e perguntou a ele se ele não queria ficar aquela noite, né? Ficar um tempo lá até que aquela perninha ficasse boa, para depois então ele voltar para casa. O Madugu, claro, preciso falar com os meus pais. Lógico, ele não podia dormir lá sem antes falar com o pai. E a dona Sofia falou para ele que mandava um mensageiro pedir aos pais dele. E assim foi feito, os pais concordaram e ele ficou lá na casa deles até que ficasse bom. E ele, enquanto fazia curativo, perguntou a ela de um livro que fala. Eu sei que vocês têm um livro que fala. E ela ficou intrigada. Um livro que fala? Um livro falante? Aí ele, os meus colegas falaram que já ouviram a história do livro que fala. Aí ela lembrou-se que era o livro Sem Palavras. E aí ela disse, sim, nós temos. E hoje à noite, o seu Raí
meu esposo vai contar essa história para as crianças. Você quer ouvir? Quero, quero, quero. Ele ficou muito empolgado e ansioso que a noite chegasse logo para poder ouvir aquela história. E quando chegou a noite, lá foi ele, junto com as crianças, para ouvir a história do livro. E quanto mais ele ouvia a criança, mais ele ficava maravilhado com aquela história tão linda, tão importante. E ele ficou pensando, olha, que coisa linda, essa história é muito boa, eu preciso contar essa história para outras pessoas. E aí, crianças, ele nem se despediu dos coleguinhas, nem se despediu do senhor Raí. Ele foi para o seu quarto, ajoelhou-se próximo à sua cama e falou com Jesus. Ele disse, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu amigo. Eu gostei muito dessa história. Eu quero ter uma vida ao teu lado. Eu quero também conhecer esse mundo maravilhoso que o Senhor tem para mim. E eu quero ser seu amigo. Quer ser meu amigo? Entra no meu coração e tira tudo que não está limpo, tudo que me afasta do Senhor. E ele fez essa oração e foi dormir. E os dias foram passando. E quando chegou um dia, pela manhã, o Madugu acordou e, passeando pela casa, ele olhou na sala do senhor Raí e viu lá em cima da mesa o livro. Ele olhou para aquele livro e disse, eu preciso tocar nele. E lá foi ele, devagarzinho, pegou no livro e está lá folheando. E de repente ele escuta um barulho. Era o senhor Raí chegando. E ele ficou tímido, abaixou a cabecinha e falou, eu só queria tocar nesse livro. Ele tem uma história muito linda. O senhor Raí sorriu, pegou o livro da mão de Madugu, folheou o livro e disse, não se preocupe, Madugu. Eu sei, essa história realmente é muito linda. E muita gente precisa saber dela. Por isso, Madugu, como você já está bonzinho da sua perna, você vai poder voltar para sua casa e eu vou te dar esse livro para você contar essa história na sua aldeia. Madugu nem pôde acreditar no que ele estava ouvindo. Ele ganhou aquele livro. Aquele livro ia ser dele agora, criança. E ele já tinha gravado os versículos, ele já tinha gravado toda a história na cabecinha dele. Ele ia poder contar para os irmãozinhos e para os colegas dele. Olha que coisa maravilhosa. Ele ficou muito feliz. E na manhã seguinte, Madugu e os missionários oraram. Eles oraram por Madugu e se despediram. E Madugu voltou para sua casa com um livro no peito, todo orgulhoso, lembrando das palavras do senhor Raí. E lá foi ele. E assim que ele chegou em casa, os irmãos dele, o Bazu, o Binho e o Kuma, logo perguntaram, o que é isso? Ele apertou o livrinho no peito e disse, é o meu livro. Eu ganhei dos missionários. E eles me deram. Aí eles, que lindo! Você conta então a história pra gente? Você sabe a história? Conta pra gente, conta pra gente, conta. E ficaram em cima dele, ele, calma, calma. Hoje à noite, depois que a gente jantar, eu conto pra vocês. E aí os meninos ficaram ansiosos e quando terminaram de comer à noite, correram para Madugu. Agora você vai contar a história pra gente, né? Você prometeu. E aí, Madugu, tá certo, vamos sentar. E sentou os irmãos e contou a história para os irmãos. Crianças, olha, Madugu não só contou uma, nem duas vezes. Madugu teve que contar várias vezes a mesma história, porque os irmãos deles ficaram também maravilhados com a história que Madugu contava. Quanto mais Madugu contava, mais eles queriam. E aí, todos os dias, a partir daquele dia, eles queriam ouvir a história mais e mais, até que eles também já conheciam a história toda e todos os versículos de cada página daquele livro.
E aí, chegou um dia, o Binho virou e disse: Madugu, a gente também já sabe a história. Agora nós precisamos ter um livro igual ao seu. Aí Madugu olhou: mas eu não tenho outro. Eu só tenho esse. Eu só ganhei esse aqui. Não tenho mais. Aí ele virou o Kuma e disse: não tem problema, Madugu. Você pode, o seu livro é bem grande. Você pode cortar ele em 4 e aí vai dar um para cada um. Madugu se assustou com aquilo. Não, esse livro é meu. Eu que ganhei. Ele é meu. Eu não quero cortar o meu livro. Ele é muito importante para mim. Os missionários deram ele para mim. E aí os irmãos ficaram calados e Madugu, com medo que os irmãos pegassem o livro dele, foi lá, debaixo dos cobertores, no chão onde Madugu dormia. Os irmãos e Madugu dormiam no chão, olha, criança. E aí ele foi lá debaixo das cobertas e colocou o livro e à noite deitou e ficou. Só que Madugu ficou com o coraçãozinho apertado, muito apertado, porque ele pensava: Senhor, eu tenho o livro, mas os meus irmãos não. E agora, o que eu vou fazer? Cortar o meu livro? Eu não quero cortar o meu livro, mas aí meus irmãos não vão ter. E aí o coraçãozinho dele ficou apertado e ele começou a orar. Ele se levantou e começou a orar. Ele não conseguia dormir e orava. E até que ele decidiu: não, eu não posso ser egoísta. Eu tenho que cortar o meu livrinho. E aí foi pro quintal, pegou uma faquinha de caça que ele tinha, pegou o livro e foi pro quintal, pegou próximo a uma madeira e orou, porque ele não estava, o coraçãozinho dele apertava pelos irmãos, mas ele olhava o livro dele e ele pediu: Deus, me ajude a querer cortar o meu livro. E aí ele orou e de repente ele vê os irmãos indo em direção dele. E ele: eu não queria que eles viessem para cá, eu queria estar sozinho nessa hora. E parece que os irmãos até adivinharam o que ele estava pensando, que pararam no caminho e ficaram só observando Madugu na distância. E aí Madugu orou e cortou o seu livrinho. Cortou, deu o primeiro corte e cortou. Fez 4 livrinhos menores. E aí foi chamando de um a um. Chamou o Bazu e entregou a ele. Chamou o Binho, entregou. Chamou o Kuma, entregou a ele e ficou com o outro para ele. Mas ele ainda não sorria. Ele ainda estava, ele queria o livro dele todo. Mas aí os irmãos começaram a se alegrar. E ele disse: vamos pedir à nossa mãe para colar as partes que estão soltas. E aí ele viu a alegria dos irmãos. E quando ele viu a alegria dos irmãos, ele viu os irmãos falando: agora eu vou poder contar essa história também. Agora eu vou poder contar essa história também. E se alegraram. E aí ele disse: é isso mesmo. Quem tem um coração limpo não pode ser egoísta, tem que se alegrar quando faz uma coisa que realmente é importante. E meus irmãos agora também vão poder contar essa história para todo mundo e muita gente vai poder conhecer essa história. E aí Madugu sentiu uma alegria tão grande e começou a pular de alegria com os irmãos, ficou contente e todos eles se alegraram e contavam: agora eu posso contar a história, agora eu posso contar a história do livro falante para todo mundo e todo mundo vai ficar conhecendo essa história. E aí, criança, eu falo para vocês, vocês também vão conhecer essa história do livro sem palavra, do livro de cores. Conte para os seus amigos, conte na sua escola, conte
para os seus vizinhos, na sua casa, para papai, mamãe, tio, vovó, todos. Porque todos nós precisamos conhecer essa história, que é linda e muito importante para todos nós. Tá ok? Não se esqueça, conte para todo mundo a história do livro Sem Palavras. Tá bom? E um beijão no coração de todos vocês. E até a próxima, meus amores.